Ele já ganhou na loteria, mas isso está longe de representar sua mais do que bem-sucedida trajetória como empreendedor, que fez dele um dos nomes mais conhecidos do mundo do churrasco. Em 1981, um ano antes de ganhar na loteria, ele comprou uma certa churrascaria em Porto Alegre com a ajuda do pai e tendo como sócios um irmão e 2 amigos. No mesmo ano, inaugurou a primeira filial em Caxias do Sul. Investiu no negócio tudo que juntou desde os 14 anos, idade na qual começou a trabalhar em rodízios de beira de estrada, o primeiro deles em Aparecida, no interior de São Paulo. A churrascaria que ele comprou virou um gigante que ele vendeu em partes entre 2006 e 2011. Em 2013, ele criou a rede NB Steak, que considera uma evolução do antigo negócio. Com vocês, Ari Kozer. Esse videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida, se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Ari, me conta, qual que é a memória mais antiga que você tem da infância? Das minhas brincadeiras com a série de irmãos, família grande de 7 irmãos, né? Eu mais 7 filhos. As nossas brincadeiras. Você cresceu no município, é Encantado, né? Fica a 145 quilômetros de Porto Alegre. Conta um pouquinho, descreve como é que era essa região e onde foi um pouco, como é que era a casa que você cresceu. A região é tipo o Vale do Taquari, né? Serra Gaúcha, o pé da serra. Colonização italiana. Todo mundo descendente de italiano, acho que 100% que estava lá da cidade tinha alguma descendência. Então era uma cidade típica do norte da Itália, no Rio Grande do Sul. Os costumes, o modo de viver. E na língua, né? Porque você só foi falar português quando você foi para a escola, né? Quando eu fui para a escola, com 7 anos é que eu fui começar a falar português. Daí falo errado até hoje, né? Mas como é que era? Que língua que era essa que você falava? O dialeto vêneto. A turma lá é tudo do Vêneto. Então, em casa era isso, o avô, a avó, dos dois lados, né? Então o pessoal ficava insistindo, acho que fizeram bem, né? Insistiram, porque sem querer ensinaram um novo idioma para todo mundo. E você guarda, você lembra? Fala bem? Lembro, quando minha primeira viagem para a Itália foi em 88, já com 20 e poucos anos, mas eu cheguei lá uma semana que eu estava lá, isso volta tudo impressionante, quando você aprende de criança, volta tudo muito rápido. Seu pai era um pequeno produtor, né? Tinha bois, produzia bois, ovelhas? Um pouquinho de cada cultura, né? Era um sítio mais ou menos grande, então meu pai criava as culturas de ter uma receita mensal. Então eu vejo hoje nas discussões de pessoal que faz investimento em ações, de ter um dividendo mensal. Então, para plano de aposentadoria, escolher as pagadoras de dividendos que pagam mensal. Meu pai já tinha isso naquela época, que era ter um pouco de cada cultura. Então tinha ovelha, tinha porco, tinha gado, né? E aí tinha mais a produção de soja, arroz, trigo. Então você tinha o ano inteiro com alguma coisa que todo mês você podia vender, né? Depois veio o queijo, leite. Então tinham 12 meses de receita recorrente no ano. Você tem a mesma propriedade que te rende todo o ano inteiro. Então acho que isso era muito inteligente, serviu bastante como base depois para os negócios no futuro. Você enxerga características dele em você? Não, acho que sempre ficam, né? Os pais são uma grande influência dos filhos, né? Então acho que pai e mãe são a primeira referência que você tem do que isso vai ser. Raramente a fruta cai longe da árvore, né? Então se a árvore foi bem cuidada, provavelmente os frutos vão ser bons. É assim que tem sido de gerações para gerações da cultura italiana. E da Leontina, que tinha um apelido de general, né? Você tem alguma coisa dela? Ela ainda continua assim, porque ela está com 95 anos agora. Eu estive lá no mês passado, no comecinho de abril, visitando. E ela é muito engraçado, porque ela fica perguntando todas as coisas, e ela está bem lúcida, muito bacana de falar com ela. E aí eu falei, como é que estão os negócios? Porque, vamos fazer redecoração, vamos fazer atualização esse ano, aí com os próximos investimentos, o que nós vamos fazer? E aí estávamos eu e a minha mulher com ela lá, aí ela falou, tá bom. E eu falei, mas já que tem esse fluxo, eu tenho que continuar investindo para o negócio crescer. Então, ela olhou para mim e falou,
vai passear um pouco. Que mãe sempre fica preocupada com o quanto você está se esforçando para o negócio dar certo, para as coisas dar certo. Então ela sempre teve essa preocupação de ter, acalma um pouquinho, não precisa correr tanto, o mundo está aí. Uns anos atrás ela me falava, você fica pedindo as coisas, você quer fazer as coisas, Deus vai te dar e você vai ter que cuidar, tá? Então acho que é coisa de mãe que ela tem até hoje. Com 95 anos é muito interessante ver como ela pensa, analisa, quer saber como é que os filhos estão, de que maneira andam. Isso é muito bacana. E como é que foi essa sua infância? Como é que você descreve um pouco dessa crescer nesse ambiente? O ambiente mais saudável possível, porque de manhã a gente ia para a escola, fazenda, né? E à tarde era a época de ajudar, cada um tinha seus afazeres em casa, mas também a parte da brincadeira, a parte da diversão, lúdico, né? Era um aprendizado lúdico e o jeito que nós fomos criados, acho que foi uma das últimas gerações ser criado sem agrotóxicos, sem nada, tudo que a gente consumia, a gente produzia, então do tomate, abobrinha, fiore de zucchini, tudo era produção própria, o arroz era nós que produzíamos, então tudo era orgânico e produção não era nem local, era em casa, né? Sim. É bem interessante. O ovo era lá da galinha com a caipira, era tudo galinha solta. Foi uma outra criação, um outro mundo, né? Hoje a gente vê o mundo todo correndo atrás dessas coisas e a gente tinha desde que nasceu lá de berço isso. Então, o valor de que tudo isso tem é muito bom. Se eu não me engano, a energia elétrica chegou quando você já tinha 7 anos, né? Não, já tinha 10 anos. 10 anos. Ainda era energia de gerador, né? Gerador. Era gerador na época. O telefone eu só fui conhecer bem mais tarde, né? O telefone, tinha um telefone para a comunidade toda lá que ficava discando. Ainda era com telefonista, né? Parece que faz um século, isso não faz tanto tempo, né? 50 anos atrás. Como é que é o impacto disso na sua vida hoje? Você te lembrar disso, enfim, hoje o mundo totalmente digitalizado. Não é impacto, é o grande ensinamento, né? Que tem que ir se adaptando às coisas que acontecem, às tecnologias que vêm, o novo mundo, e desde a mudança de lá para as cidades, e depois aprender um ofício e continuar aprendendo, né? Porque se você parar 2, 3 anos, o mundo vai te atropelar. Então, e se você atropelar demais, talvez você não acompanhe o mundo. Então, ter esse equilíbrio de estar se atualizando constantemente e estar dentro mantendo as raízes, eu acho que isso é o equilíbrio da vida e até para os negócios. E família? O que é família para você? Família, acho que é a coisa base, né? Eu me lembro que o meu cunhado falava uma coisa, quando eu cuidava da família inteira, falava, eu acho que já está na hora de cuidar da sua. Então eu me lembro desse papo que nós tínhamos, que é meu sócio hoje, o que é a base disso? Quando nasceram os meus filhos é que eu vi quanto a importância que tem isso tudo. Então, enquanto você não tem, é um outro tratamento, é uma outra visão, mas a vida muda. O ser humano, acho que muda a hora que nascem os filhos mesmo, porque o que ele vai deixar, qual o legado, o que ele vai fazer, de que maneira, qual o exemplo. Acho que é uma pedra que muda de lugar. E essa decisão de você sair de lá para tentar sorte lá em Aparecida, tinha uma história de uns alqueires que eram divididos da família, e você falou, bom, nessa conta aqui, se eu ficar aqui não vai sobrar nada para mim, né? Porque assim, lá na nossa região teve uma reforma agrária ao natural. Então, o meu avô lá tinha X terra, e cada filho que casava, ele distribuía 20 alqueires, para ele começar a vida dele, foi assim com meu pai, com os meus tios. E aí cada um dos nossos tios tiveram 8, 7, 8, 10 filhos, 6, 5. Quando você olhava para os primos todos, falava, não vai sobrar nada para ninguém aqui, não vai ter nem terra para todo mundo trabalhar aqui. Então tinha que pegar o rumo da cidade, né? Então acho que foi a reforma agrária natural também fez com que todo mundo saísse do interior para a cidade. Depois, agora nos últimos anos, tem um efeito contrário, né? As pessoas têm voltado porque tem novas tecnologias, tem novos sistemas de cooperados, então muita gente lá está produzindo muito porco, muito frango, muito leite, muito queijo. Então a agricultura em si mudou o padrão, voltou a ter mais uma coisa de escala já.
Então, eu tenho uma sobrinha lá que tem lá, acho, 100 mil pintos por engorde por vez, é um negócio gigantesco. E assim foram com os porcos, com todo mundo. Então mudou, a cultura de lá mudou também. Então teve a saída e agora, nos últimos anos, tem tido o retorno. Nos últimos 15 anos, tem tido um retorno de gente para lá, porque o padrão de a qualidade de vida e o ganho mudou também. E a sua família, boa parte, continua lá? E você vê hoje duas ou três pessoas fazem o que 20, 30 fazia na época, 40, 50, porque é tudo tecnologia, né? Então é tudo maquinário, tudo automatizado. Então eu vejo mesmo essa minha sobrinha, são 3 pessoas lá que cuidam de 100 mil pintos, é um negócio tudo automatizado, funciona. Na minha época não era assim. Não era, né? Você vem para Aparecida porque seu irmão Jair, com quem você começa depois a Fogo de Chão, já estava lá, mas numa vida, indo para uma vida eclesiástica, né? Ele ficou 6 anos no seminário e depois, quando saiu do seminário, por acaso, caiu em Aparecida, porque eram os amigos do meu pai, que tinham um restaurante de beira de estrada, que serviam os romeiros que iam lá para Aparecida, precisavam de gente, nós fomos para lá para ajudar. De que mais você lembra dessa época? Eu acho que mais é descobrir, né, qualidade de produtos, qualidade de carne, saber distinguir o que era uma carne de excelente qualidade quando a gente tinha pouco gado confinado, quase nada, zero, né? Quando a raça influenciava mais, porque se tivesse a raça europeia, se tinha uma carne boa, se tivesse outras raças, apanhava um pouquinho mais, a idade que abatia o gado, então tudo isso eu fui aprendendo na prática de manuseio, vendo e aí estudando naquilo que dava, lendo aquilo que dava de gastronomia e aprendendo o que dava. E você começou ali como lavador de pratos, né? Depois foi fazer suco. Lavador de pratos, suco, aí depois garçom, aí depois carne, cozinha, churrasqueira. As funções gerais, passei todas elas. Qual você acha que é o impacto disso, enfim, na sua trajetória depois, enfim? Criou uma super rede, vendeu, criou outra agora? Eu acho que serve como base até hoje esse aprendizado de entender daquilo que você faz. Eu me lembro que a gente contratou um consultor há alguns anos atrás, aqui no começo do NB, e ele falou, não sei por que eu estou aqui para formatar isso aqui, porque vocês conhecem, poucas pessoas eu vi que eu tenha trabalhado, era de uma auditoria grande, que tem conhecimento do que ele faz. Vocês conhecem do negócio de vocês, é diferente. Acho que isso deu a base do conhecimento. Então, onde tem o desperdício, onde é drenado, onde você perde dinheiro e onde você ganha dinheiro, onde você qualifica gente, onde você perde gente, por quê. Então, essas coisas, quando você passou, você tem aquela máxima que diz, se não serviu para você, não serve para os outros que estão juntos com você. Então, dá um ganho muito grande na hora de como você vai tratar cada pessoa em cada lugar. Vale contar que o Gilson, o CEO aqui da companhia hoje, ele também tem uma trajetória grande, né, de cozinha, né? Ele começou com a gente quando ele tinha 16 anos como faxineiro no restaurante, então a gente está junto há 30 anos. Então tem uma história, quase poucos casamentos duram tanto, né? E quando você estava lá lavando prato, lá nessa primeira churrascaria lá em Aparecida, você imaginava que sua vida iria para onde? No comecinho eu achava que ia parar na aeronáutica, né? Então era o projeto da aeronáutica. Aí a minha mãe teve aquele acidente e aí eu tinha que voltar a produzir e tocar. E aí botamos foco no negócio. Desde o começo eu achei que eu tinha que fazer bem feito o que eu estava fazendo, aprender o máximo por dia, e depois veio a ideia de empreender e fazer o meu negócio diferente do que eu já estava tendo lá. Já tinha dessa decisão de vou ter o meu restaurante? Essas coisas nunca é assim, alguém com 15, 18 anos que disser eu vou fazer isso, ele pode até dizer, mas 99% dos casos não acontecem. Daí o exemplo, eu queria ser piloto e não deu nada de piloto, virei piloto de espeto, é completamente diferente. Eu acho que nessa idade você não tem, você está experimentando. E eu acho que a idade que o empreendedor descobre realmente o que ele quer é lá perto dos 30. Tem uma turma jovem agora, na tecnologia, que está começando mais cedo, mas realmente ele dizer, agora eu vou encarar esse negócio, qualquer desafio que tem, é lá na faixa perto dos 30. Uma coisa aconteceu antes, mas é meio uma raridade. As coisas acontecem hoje mais para frente um pouco, não é tão cedo quanto aconteceu comigo, com 18, 20 e poucos anos. Nesse aí eu só entrei em um negócio e foi remando, ele estava no barco, foi remando e melhorando o motor, melhorando o barco, melhorando o remo, para chegar numa posição melhor. Mas
que eu não tive muita escolha de escolher também, era aquilo ou aquilo, né? Sim. Então você tinha que fazer aquilo. Então às vezes não tendo escolha, você acaba funcionando melhor do que tendo muitas escolhas não definindo, né? Mas quando você vai para Aparecida, então primeiro o plano inicial era ir para a aeronáutica, é isso? Com 15 anos você nem sabe o que você quer, né? Era uma farra, né? Depois, acho que com 18, a gente começou, 17, 18, é que nós começamos a procurar negócio no Rio para tentar comprar. Aí já definiu a veia empreendedora de querer fazer alguma coisa. E aí com 18 já fez o meu primeiro negócio e aí foi embora. Você e seu irmão, vocês pegaram aquela... Você fala até que vocês lapidaram um diamante bruto, né? Que era uma ideia de um rodízio de beira-estrada, mas trouxeram para os grandes centros. De onde veio essa ideia? Mas acho que o cliente traz muitas ideias, nós mesmos, eu viajando muito também, aprendendo, e eu acho que você vai sendo forçado a fazer isso, tá? Porque é o que nós falamos no começo da conversa, se você não se posicionando e se atualizando de tempos em tempos, você vai ficando para trás e você vai cair no esquecimento. Então, para você manter um negócio vivo hoje, tem que fazer essa busca constante. Então, acho que nós sempre tivemos isso desde os 18 anos para frente, que eu me lembro mais como gente, né? Dos 18 para frente, foi essa busca que está sendo até hoje de aprimoramento, né? Então, tinha aquele conceito normal, mas precisava ser adaptado. E aí nós fomos adaptando. E estamos adaptando até hoje, né? Você se considera um homem de sorte? Sim, eu acho que sorte faz parte do processo. Acho que dizem que a sorte é assim, preparo mais oportunidades, soma da sorte. Então, acho que as três coisas juntas. Mas se você não tiver sorte de estar no lugar certo, na hora certa para fazer aquilo, também o preparo e a oportunidade não vai funcionar. Tem muita gente muito bem preparada que não consegue emplacar. E aí você não entende muitas coisas, por quê? Tem uma coisa que eu acho que é uma conjuntura do que você busca, o que você quer, o que você faz, o que você planta e o que você colhe. Então, acho que a sorte toda que eu acredito que tem é isso aí, no meio do caminho. E não dá para não perguntar da história da loteria lá. Não, aí é sorte mesmo. Não, mas é sorte assim. Porque você ganhou loteria por quê? Porque você jogou. Se não jogasse, não ganhava. Mas você não jogou, né? Eu ajudei alguém que estava lá, né? Conta como é que foi essa história. Eu estava no restaurante e aí a pessoa passou, um senhorzinho mais velho, passou lá às 11 horas da manhã tentando me vender o bilhete. Eu falei, não compro essas coisas, não quero. Aí ele voltou às 3 da tarde de novo, queria vender, estava acabando o momento. Eu falei, não compro, não quero não. Aí ele voltou 5 horas, meu filho, me ajuda aí, que senão eu vou ficar com todo esse negócio, vou empatar com tudo isso aqui e vai correr agora às 6 da tarde, me ajuda aí. Que eu fiquei sensibilizado de ajudar, comprei tudo que o velhinho tinha lá. E aí 6 horas da tarde correu, eu ganhei. Mas você nem viu, né? Não foi você que viu o resultado? Quem viu foi o pessoal que estava trabalhando comigo, que pegou os números, anotou lá, aí vieram com o número do primeiro prêmio certinho que eu tinha. Eu falei, esses meninos viram, estão de sacanagem. Nem me avalei. Falei, conferiu, falei, deixa eu conferir de novo. Aí na época não tinha nada, teve que ligar lá na caixa, perguntar quais que eram os números, aí eram eles mesmos. E me conta, o que você fez com esse dinheiro? Esse dinheiro acho que foi a base de investimento, porque a gente acabou colocando nos negócios, boa parte dele, né? Uma boa parte investimos em imóveis, que ainda tem até hoje, né? Que serviu de base também recorrente daquela receita do meu pai, tem que ter mais fonte de renda para ter o sustento do mês. E aí outra parte gastei bastante investindo em mim mesmo, de conhecimento, de viagem. E outra parte gastamos em farra, porque estava na hora, né? Com 18, 20 anos. Eu acho que esse foi o mais bem gasto, né? Sim. Uma parte compramos as primeiras ações de bancos, perdi tudo. Aprendi como comprar ações não é assim tão fácil, né? E comprar a empresa errada você pode perder. Então acho que foi tudo a parte boa de aprender a fazer investimento. Né? Daria não confiar no que os outros falam. Uns 500 mil dólares hoje, é mais ou menos isso, né? Acho que até mais, né? Porque deu para comprar bastante coisa, né? Hoje, se for avaliar, vale bastante o que nós compramos na época. Se meu inconsciente falasse, também o oferecimento da Casa Flora, que está completando 55 anos neste ano. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 containers repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo, são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Cabernet Sauvignon Tributo, da vinícola chilena Caliterra. O nome da vinícola, fundada em 1996 no Vale do Colchagua, é a junção de cali de qualidade com terra, o que indica a preocupação dela com o meio ambiente.
100% Cabernet Sauvignon, é fermentado em tanques de aço inoxidável e depois maturado por 12 meses em barrica de segundo uso de carvalho francês. Com bom potencial de guarda, apresenta notas olfativas que remetem a especiarias e sabor equilibrado. Está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de supermercados e restaurantes abastecidos pela importadora. Bom, vamos tomar esse vinho então agora? Bom. Qualquer deslize de serviço, você me avisa. Olha aí, olha, nós estamos no restaurante, mas ele quer servir o vinho. Interessante, né? Se a moda pega, né? Eu vou comprar só os abridores, mandar o cliente, vira aí, vai lá. Tem tudo a ver com carne, né? Mas não era, né? Quando eu comecei, o vinho era assim, o produto das churrascarias eram caipirinha e cerveja, e de chopp, né? Então, isso mudou a partir dos anos 90. Começou a importação, né? O mercado abriu, e aí nós tivemos acesso a produtos de melhor qualidade e melhorou muito a qualidade do vinho brasileiro. Bom, pra você provar. Opa! Eu gosto desse vinho, bom vinho chileno, eu gosto dele. Tá muito bom. Provado? Bom, saúde, obrigado pela entrevista. Saúde. Sempre bom te encontrar. Como é que é a sua relação pessoal com vinhos? O vinho foi uma paixão, né? Desde muito jovem, já convivi com ele. Meu avô gostava de vinho, né? Meu avô, pai de mãe. E depois que eu comecei a mexer com os restaurantes, aí fui aprendendo a ver, na época no Rio de Janeiro, tinham muitos portugueses lá, clientes. E os portugueses gostavam muito dos vinhos portugueses. E aí, dos portugueses, eu fui começando a aprender de vinhos. E aí, nesta viagem de 88, quando eu fui para a Itália, aí eu me aprofundei mais lá e conheci mais dos vinhos de que era. E aí, em 90, veio a abertura. Então, eu estava mais ou menos preparado para isso. Então, passei a investir mais em conhecimento dessa área e investir também mais nos restaurantes, para fazer uma apresentação melhor e ter uma adega melhor. É uma fonte considerável de receita de vocês, o vinho? Nos restaurantes, normalmente, a gente trabalha com o quê? 65% de comida e os outros 35% que são as outras coisas que você vende. Então, desde a cerveja, o drink, a sobremesa, que vão somar os outros 30%, que é mais ou menos que os restaurantes funcionam. Então, é uma receita. Já foi uma receita maior nos vinhos. O problema dos vinhos é a taxação no Brasil, taxa alta. E aí tem muita gente que traz o seu vinho hoje, os clientes trazem o vinho. Tanto é que nos últimos anos a gente colocou uma rolha para poder, pelo menos, suprir o custo do copo, o custo do garçom, o custo da estrutura. Quando você pensa num Cabernet Sauvignon, o que vem na sua cabeça? Penso que sempre vai muito bem com qualquer uma das carnes de sangue, né? O que eu mais gosto dos cabernets é com cordeiro mesmo. Acho que um cordeiro cabernet cai muito bem, gosto bastante, né? Você imagina uma ocasião de consumo mais indicada quando você pensa vinho tinto? O cabernet vai mais com uma refeição, né? Agora tem vinhos mais leves que você pode fazer dos tintos em qualquer hora do dia. E os brancos não tem hora para beber, qualquer hora. Tem branco para qualquer hora e tem branco para refeições, brancos mais encorpados, brancos que dá para envelhecer. Você fala que você não fala de namorada antiga, assim. Mas como é que você vê essa trajetória, enfim, dessa empresa anterior que você teve? Qualquer passado que você tem, tudo é aprendizado. Qualquer negócio que faz, não importa quantos negócios você faz, cada um vai te ensinar algum negócio, alguma parte da sua vida e você vai tentar cometer menos erros no próximo. Aí a burrice é continuar com os mesmos erros. Eu acho que tem que ir acertando para não ter os mesmos erros e ter mais acerto nos próximos investimentos. E que todo mundo que é empreendedor e que vai fazer qualquer negócio, ele corre o risco, né? Tudo quando você sai do teu conforto, você saiu da barriga da sua mãe, você começa a ter uma aventura, né? Então, aí não tem como você não... E se você for empreender, ou se você for procurar um emprego, o que você for fazer, vai ter uma mudança sempre na sua vida. Então, você tem que estar apto e feliz com as mudanças e o que vem. E errou uma, não vai ser todas que você vai errar, aprende com ela e vai para outra. E a vida tem que continuar. Sim. Não dá para deixar você
fazer só uma coisa e vou ficar fazendo aquela coisa o resto da vida. Nada contra como quem faz, mas não é da minha personalidade. Eu tenho que estar fazendo coisas novas o tempo todo. E o mercado, assim, você comparando com quando você começou a empreender nesse meio e hoje, você vê muita diferença? A concorrência é maior, né? Então, vamos supor, há 50 anos atrás, eram menos clientes, menos restaurantes e menos opções. Hoje nós temos muitas opções, menos clientes, e aí você cresceu bastante a base de cliente, claro, mas não a proporção, Cleo. Nós estamos falando de um São Paulo dos anos 70, né? Dos anos 70 com 5 mil restaurantes. O estado de São Paulo hoje com 50 mil. Então, vamos pegar só o estado, não vou pegar nem o país, porque o país inteiro aconteceu isso, foi um fenômeno, né? Então, com os programas de televisão, com tudo que envolve gastronomia, com divulgação, com marketing, com consolidações das empresas, cervejeira, alimento, tudo isso empurrou para um patamar maior e a concorrência sendo maior, né? Então, quando você tem uma escala grande de redes grandes, o desafio vai ficando maior, né? E antes tinha muita rede, assim, ou vocês foram um pouco pioneiros assim, de ter essa ideia de replicar? Já sempre teve alguma... Na parte das churrascarias sempre teve mais redes, os restaurantes que vieram depois fazendo as redes, né? Mas porque como é que essas redes surgiram? Não foi uma coisa planejada, é que assim, você tinha uma família grande, aí você colava um irmão, um primo, um parente, e aí o negócio ia crescendo, mas era para gerar empregos, né? E para gerar negócios na família mesmo. Então, virava família empreendedora. Então, eu acho que isso que fomentou bastante as redes que tem no Brasil hoje. Eu lembro que você falou uma vez que é muito comum as pessoas virem aqui clientes e falar, quero abrir uma unidade com vocês. E quando você fala o valor, o pessoal volta atrás, né? Isso eu acho que em todos os setores, né? O pessoal só vê uma parte do negócio, não vê o todo, né? Agora, quando você vê um investimento inteiro para fazer uma loja bacana, já saindo no padrão, há 40 anos você gastava uma coisa bem menor do que hoje. O investimento era menor, então o risco se tornava menor. Sim. Hoje, quanto mais você investe, mais você corre risco. E assim tem que estar disposto a quanto você vai comprometer da tua renda da empresa ou do teu patrimônio para fazer um negócio. Tem que estar balançado, né? Eu acho que também são fases. Quando eu comecei a investir mais, quando nós começamos a investir mais nos negócios, o que tinha? Eu não tinha muito compromisso e nem muita despesa, era eu com eu. Então, eu estava sozinho e tinha que cuidar da minha mãe e meu pai ajudar ela. Mas as despesas eram muito baixas, não tinha família, não tinha nada. Então, essa fase era uma fase boa de correr riscos. Sim. Você não está colocando tudo a perder, você está colocando um pedaço a perder e é você. Então, você sabe se virar. Então, eu tinha um amigo, um auditor, que falava assim, para você é tudo fácil, porque quem veio do menos zero sabe se virar com um zero só. Agora, quando nasceram meus filhos, continua sendo meu amigo, falava, agora daqui para frente a vida muda, porque tem alguém que depende de você, tá? Então, cuidado com os passos aí, não exagera. Mas sempre foi um pouco pé no chão, né? Até onde Sempre foi bem pé no chão. Bem austríaco, mais estilo disciplina econômica austríaca de ganha, investe e depois gasta. Sim. Então, continuamos assim, tá? Gaste menos do que ganhe, invista o máximo que você pode e aí vai fazendo a base, né? Os ativos, os imóveis são de vocês, né? Que é muito raro nesse meio, né? É que a gente é muito conservador e também foi uma base de investimento lá desde a loteria. Então, criou uma base que gerava caixa e esse caixa a gente investia. Então, para que eu estava investindo em outros negócios que não eram meu? Uma hora eu cheguei, eu vi que era confiável, nós temos os próprios pontos, os próprios prédios onde estava instalado e que ficava mais fácil para operar. Mas é porque estava com sobra de caixa. Sim. Quando você está começando um negócio, eu não recomendo, porque senão você vai tirar o foco e você não investe nem num nem no outro. Sim. Porque quando você compra um lugar, monta um negócio, é o dobro do dinheiro ou o triplo, né? Às vezes 4 vezes mais, porque depende do posicionamento, onde é o terreno, onde não é, ele fica muito caro. Então, às vezes é muito melhor fazer parceria, alugar e continuar. E aí você tem um business separado. Na rede anterior, vocês até chegaram a falar de IPO. Isso é uma coisa que passa na sua cabeça ainda? Não tem. Eu acho que o Brasil está muito difícil para esse tipo de negócio, pelo menos nos próximos anos, né? Vejo quem está tentando fazer aí,
é bem mais complexo, né? Não tem essa ideia, não. Como é que foi um pouco da ideia falando da NB, né? Começa como na Brasa, qual que foi um pouco da ideia? Assim, antes você tinha, né, a fase anterior foi lapidar aquele diamante bruto, então sofisticar o rodízio, né, da forma tradicional que estava na beira das estradas. Aqui, qual que foi a ideia? A ideia, na Brasa, lá em Porto Alegre, já era muito bem posicionada, já tinha ganho 10 anos, 12 como melhor churrascaria da cidade, já tinha os prêmios de Veja, Guia 4 Rodas, a marca mais lembrada do Sul. Então já é uma marca que tinha uma expressão. Meu irmão e meu cunhado tinham feito um trabalho excepcional. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que renovar a marca quando eu cheguei. Então, junto com a Paola, que estava chegando também, estava na faculdade, estava na faculdade na época, a gente começou a trocar muita ideia de onde chegava, como é que a gente atingia o cliente e os amigos dela. Porque eu chegava lá, todos os clientes eram tudo da minha idade para cima. Sim. Então, daqui a pouco esses clientes vão morrer e nós vamos morrer, o negócio vai morrer junto, você não vai herdar nada, Paola. Aí, se vira. Então vamos trazer. Aí veio essa ideia de a gente escutar o que o cliente já estava falando, que eu não queria levantar, queria ficar sentado, para ter mais calma no negócio. Não levantar para ir no buffet. Né? Para ter uma refeição mais calma, mais slow food, não fast food. Então a gente foi caminhando nesta direção e fizemos as mudanças necessárias que tinham que ser feitas. Então, para atender os pedidos já. E aí deu certo, a gente fez logo na básica, né, entender como é que o gaúcho pensava. Aí de lá a gente começou, no 2014, a fazer a expansão nacional. Fizemos primeiro São Paulo e agora começou a crescer para o Brasil também. E os amigos dela têm frequentado? Como é que deu certo? Os amigos dela tem dado certo, tanto lá quanto aqui. Você vem aqui, né, nós estamos aqui na loja JK, que é o Centro Financeiro de São Paulo. Você vem aqui no almoço da sexta-feira, tudo gente abaixo de 35 anos. É raro ter acima, tem os acima, mas hoje a maioria já é abaixo dos 35. Então acho que o nosso objetivo nós atingimos, que era renovar a clientela e ter uma longevidade do negócio maior. Então, quando você atrai um cliente dessa faixa, exigente, com dinheiro, que gosta de coisa boa, você tem ele por 30, 40 anos. É uma coisa, um cliente muito difícil de atingir, tá? Mas depois que você atingiu ele é muito fiel a você. Então, você vai ter um longo prazo de convivência, vai ter o histórico dele vir com o pai dele, depois vir com a namorada, daqui a pouco ele está vindo com os filhos. O NB faz 35 anos este ano. Em agosto ele faz 35 anos, desde o Na Brasa até hoje. Então, lá em Porto Alegre nós já temos muitos netos frequentando. Então, é uma coisa bacana de ver isso. No comecinho de 2020, no começo da pandemia, você quase comprou 2 redes, né? Sim, estava no pipeline para isso. O que você acha que tem acontecido? Eu acho que nós íamos sobreviver do jeito que sobrevivemos aqui, né? Com mais arranhões, né? Mas como nós não dependemos de crédito e a gente é uma empresa capitalizada, eu acho que atravessaria mais fácil do que muitos outros grupos. Mas podia ter engambelado, porque nesta hora não é uma hora boa de fazer negócio, quando você tem um solavanco dele. Então acho que nós temos sorte de ter freado na hora certa as aquisições e o que nós queríamos fazer. Mas a expansão continuou mesmo assim depois, né? Tudo orgânico, continuamos no orgânico. De lá passou a pandemia, paramos 20, 21 e 22, 23 voltamos a fazer loja de novo. Como é que foi montar a General Prime Burger? Acho que é uma marca super icônica aqui. O hambúrguer estava sempre no meu radar. Então, o que aconteceu? Tinha a oportunidade de fazer uma coisa completamente diferenciada, na época, em 2003. E aí juntamos 3, 4 sócios, minha mulher que tocava lá na época, né? E aí a ideia vingou, porque era novo, né? Era uma ideia completamente nova do que tinha aqui. E nós ficamos pouco tempo, né? Porque logo depois ela engravidou, 8 meses depois que abriu. E aí eu falei, um de nós vai ter que cuidar da família. Ou você ou eu. Você continua no negócio e eu cuido da família. Você estava blefando ou você iria? Fizemos um acordo que era melhor ela cuidar dos filhos, até porque eu acho que ela cuida melhor do que eu, né? Ela é mais sábia do que eu. E aí fizemos isso durante um bom período, 5, 6 anos, até eles irem para a escolinha. Quando começaram para a escolinha, ela voltou a ser o controle do grupo, ela cuida das finanças, faz a controladoria,
avalia cada conta que são pagas até hoje de tudo, né? Então, a parte da holding, ela que controla, ela que cuida, e dá uma bela parceria de fazer os negócios. Quando você e o Jair começaram, vocês tinham até conta corrente conjunta, mesma casa, né? Sim. E aí, quando ele casou, você falou assim, não, então vamos dividir. Vamos separar. O que te motivou? O que motivou essa decisão? Eu acho que tudo chega uma hora que você pode estar tudo junto e uma hora tem que separar. Porque os atritos vêm se você não fizer essa separação na hora certa, né? Então, vou pegar grandes famílias aí, Diniz, Safra e umas outras, um monte de famílias, dá para se dar 20 famílias aqui que às vezes não fizeram essa lição de casa e depois tem problemas maiores. Acho que tem uma hora que tem que saber separar o que é família e o que é negócio. O negócio tem que ser tocado independente, profissionalizar o negócio, fazer o negócio rodar no automático, né? E até para sobrar tempo para as famílias investirem. Tem muita empresa, 85% das empresas do mundo são familiares, de base ou de operação. Então, só tem que saber quem vai fazer o quê e a qualificação de cada um para fazer o negócio, ou rodar ou não. Vou colocar alguém da família desqualificado só porque é da família, o negócio pode ficar bem complexo. Regras de governança que vocês fizeram isso, sempre meio inspirado no Lehman, etc., né? Sempre tivemos isso, né? Dentro uma das coisas dos estudos era sempre como preservar, né? Aí eu acho que veio muito de livros, né? De gestão e de ler e acompanhar, né, a vida de todo mundo, porque aprender com os erros dos outros é mais barato, né? Quando é com o nosso é mais caro. Mas hoje você tem cunhado e irmã e sobrinha, eu sei, né? mas cada um tem a sua posição e o que tem que fazer. Eles fundaram na Brasa em 90, e aí eu só entrei lá em 2013. Tem bastante tempo de vida útil deles lá. Sim. Então, a caminhada final agora na mudança para o UNB é que eu entrei junto, e aí que a Paola veio junto também, que já estava na hora dele. Estava com 24, ela já entrou, ficou junto. Você contou também uma vez que você quase trouxe uma espécie de Whole Foods para o Brasil, né? Como é que foi isso? A ideia é que eu estava apaixonado na época das viagens para os Estados Unidos, nesse conceito mais natural de supermercado. E o Whole Foods era minha paixão, visitava todas as lojas onde eu ia. Eu falava, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer esse negócio. Não sei se seria um excelente negócio, se eu ia me dar bem nisso, melhor talvez não fazer, né? Então, uma outra coisa que eu trouxe que não deu certo, então, esse no mercado não entrei. Uma coisa que eu quis entrar, que era os kombucha, entrei e deu errado. Então, porque a gente tem bastante produção de kombucha, mas muito artesanal. Quando você faz uma indústria com todos os impostos, com tudo, você não consegue competir aqui no Brasil. Então, deu errado. Todos os pares que quiseram fazer no Brasil inteiro tiveram esses problemas. Então, foi uma lição que, mesmo depois de muito tempo de negócio, você pode errar, né? E o mercado, eu não sei se eu daria certo, não daria, ficou só uma interrogação. E profissionalmente falando, você diria que você está satisfeito? Eu nunca estou satisfeito, né? Eu sempre estou querendo buscar algo mais, a vida está aí, acho que eu estou bem novo ainda, tem mais uns 30 anos para tocar, né? Minha mãe está com 95, um maior investidor americano se aposentou esse ano com 95, então acho que tem bastante tempo ainda para fazer, é só saber equalizar, né? Tempo, lazer, família, negócios e investimento. Tem que continuar fazendo. Qual que é o seu barato nesse negócio? O que te motiva a vir trabalhar? Quem sempre trabalhou já tem uma motivação natural. E aí as conquistas, eu acho que vai de tudo, de gente. Você imagina que nesses anos todos, quase 50 anos, quantas pessoas nós treinamos, quantas pessoas eu treinei, quantas pessoas passaram pelos processos, quantas pessoas mudaram de vida, quanto patamar, foram para outro lugar. E se talvez nós não tivéssemos continuado, não teria essa população toda feita, todas essas pessoas mudar de vida. Acho que isso motiva bastante. E aí eu agora, há pouco tempo, eu estava lá na Coreia e postei uma foto que eu estava lá, mas deu 15 minutos, eu recebi
boxe, quando uma pessoa falou, pô, eu trabalhei com você, tô aqui na Coreia com 4 churrascarias, você não quer me visitar aqui? E você foi? Não estava, eu já tinha saído de lá, não estava lá, porque eu postei depois de sair, mas você não iria com o maior prazer. Então isso não só lá, num monte de lugar que eu vou, tem gente esparramada no mundo inteiro hoje que passou, que trabalhamos juntos, tem. Então tem alguns que ligam, que estão na Europa, que ligam de volta para tirar dúvidas. Não, estou com esse problema aqui, o que você acha? Isso é minha inspiração. Então acho que criou uma comunidade, né? Acho que nós criamos uma comunidade do churrasco e está no mundo inteiro hoje. Então de ter uma referência, acho que isso é bacana, isso motiva, isso te empurra, dá orgulho, né? Os filhos sabem disso, tem uma admiração por isso também. Então, acho que é uma soma de coisas, né? Sim. Você conseguir mudar, você conseguir ajudar, você é um grande contribuinte hoje do Brasil de impostos. Então, tem tudo isso, não amado. Se você parar, para toda a engrenagem. Se você continuar, a engrenagem vai. Se muita gente, mundo afora, acha que o churrasco é a comida do Brasil, em parte é sua culpa, né? Não, acho que não. Dos brasileiros que fizeram isso e que estão fazendo isso, né? Acho que nós damos só um startzinho, o resto é com o brasileiro para fazer a função dele e o mundo, né? E acho que também tivemos, quando se fala sorte, tem um pouco de sorte. Vamos pegar o que aconteceu com a carne nos últimos... A carne estava patinho feio nos anos 2000, para virou a queridinha do mundo hoje, 20 anos depois, 25. Olha que engraçado. Porque viram que a proteína não é o mal da humanidade. Que tudo tem que ser um equilíbrio. Agora estão culpando o açúcar, a farinha, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo. Com equilíbrio vai tudo longe. E o problema é o desequilíbrio, o cara vai demais para o açúcar, vai demais para a bebida, vai demais para tudo desequilíbrio. Se a pessoa tiver o equilíbrio, vai funcionar bem. E falando de carne, assim, a qualidade da carne hoje, enfim, do Brasil é super, acho que é indiscutível, assim, né? Como é que era essa carne que você vendia lá no... Lá no Sul nós sempre tivemos carne muito boa, por causa das raças. O Rio Grande do Sul foi um berço de criação já de gado europeu, como Argentina e Uruguai. Então o Cone Sul, a parte sul, sempre produziu boa carne. O único problema é que se abatia muito velho, abatia um animal com 4, 5 anos de idade. E aí quando foi começando a reduzir a idade, começou a ter um ganho absurdo. Aí depois disso veio com os cruzamentos industriais, cruzamento no Brasil inteiro. E aí vieram os grandes confinamentos. Então são etapas que foram melhorando. Então, da carne dura, que tinha que... Naquela época, o que se preservava? Cortes de longa cocção. Por quê? Você amaciava a carne com a gordura dela. Você pegava uma costela, botava lá 6, 7 horas, ia comer, desmanchava. Pegava um cupim, e até isso, nós vendemos coisas que o mundo não vende. No mundo não se vende cupim, só aqui no Brasil que vende cupim, e o brasileiro adora cupim. Porque foi a maneira como a gente achou de... dar uma qualidade maior para um produto que não tinha como, era duro. Então você tinha que fazer baixa cocção, tinha que... E aí depois, quando eu conheci a França, conheci a culinária francesa, eu vi que muito do que eles fazem, muita comida, era tudo em baixa cocção, devagarinho, porque daí deixava tudo equilibrado. E a gente foi fazendo meio que não iria acerto, e foi acertando para fazer... usar o boi inteiro, né? E aí com a mudança genética e com os confinamentos, o boi inteiro ficou bom, né? Hoje qualquer pedaço do boi, você pega um gado, raças europeias aí, com um confinamento de 100, 120 dias, o boi inteiro é bom, tudo é macio, né? Abate com 18, 20 meses, não tem como ser duro, não tem, é um outro padrão, né? Mas o que chegava, que vocês serviam, por exemplo, lá em Aparecida, tinha essa qualidade ou era uma coisa? Nesse começo, o que tinha? Tinha os pequenos açougues que separavam o que era melhor. Então, eu me lembro que em Porto Alegre, quando nós começamos o negócio, eu dava umas gorjetas para os caras dos açougues para eles guardar as peças mais bonitas para mim. E eu passava todo dia buscar. Então, o cara tinha 3 peças, eu fazia um roteirinho, passava em 5, 6 açougues. E aí, o que eu achava de bom, o que os açougueiros achavam de bom para mim, eu vendia à noite para o cliente. Tanto que no final, eu ficava um na churrasqueira, os clientes chegavam e falavam, e aí, o que nós temos de bom hoje? Eu já vendia aquilo que eu comprava. Então, esse é um modelo diferente do que é hoje, quando você tem rede, quando você tem estrutura. E que eu acho que alguns pequenos restaurantes ainda podem fazer isso. Que fica muito personalizado e tem uma qualidade excelente. E você gosta ainda de fazer churrasco, você lá na churrasqueira? Eu vou em todas elas. Quando eu passo nas lojas, agora eu estou no mês de visita de todas as lojas. Então,
não só no Marimonte, no NB, como no Marimonte. O Marimonte ficou lá dentro da cozinha, na frente da pizza, ver como é que eles estão fazendo, os molhos, como é que eles estão fazendo, como é que eles estão porcionando, quantitativo, pesos, medidas. Eu acompanho, eu vou para a loja, acompanho. E depois faço um pré-treinamento dentro da loja para dizer o que eles estão acertando e o que eles têm que melhorar. Errando nunca era, então o que tem que melhorar. Em casa, você gosta também de fazer churrasco? Na praia faço bastante churrasco, porque os amigos cobram, os filhos cobram não tem como fugir. E os amigos dos filhos também, então já é cobrança. Quando é que vai ser nosso churrasco? Lá em casa tem duas coisas que são assim, assinatura. Minha mulher faz um carbonara excepcional, então todos os amigos dos filhos querem os carbonara que ela faz. E eu faço o churrasco. Então tem um dia uma coisa, um dia outra. Qual que é a sua Madeleine, aquele prato que você come e te transporta lá para a infância? Eu acho que tem bastante prato, mas o churrasco é mais, né? O churrasco mesmo. O churrasco é mais. Eu acho que tem a sopa de capelete lá, que tinha sempre lá no sul, então uma coisa que remete bem à infância mesmo. Lá eles faziam uma galinha recheada, que era com pien, que os italianos falam, né? Então, que era muito legal, porque eles usavam farelo de pão para fazer o recheio, farelo de pão, os miúdos do frango e queijo, e aí fica excepcional aquele recheio que faziam. Era um recheio diferente, que fazem ainda no interior do estado, ainda fazem. Então, essas coisas me remetem a exatamente o que nós fazíamos mais lá. Então, sempre tinha, quando era... E aí os embutidos, né? Como fazíamos salame, copa, todos os embutidos meu pai fazia, meu avô fazia também. Então, isso remete bem daquela parte da cultura italiana. Quando você vai para a Itália, você tem a mesma coisa. O que mais te deixa feliz? Eu acho que eu sou meio feliz de natureza, sou otimista de natureza, então fica mais fácil. E a felicidade, acho que não existe uma permanente felicidade, existe que você tem que buscar ela e se esforçar para isso e treinar todo dia, igual treinar boxe, né? Quando era mais jovem, treinava boxe, tem que treinar todo dia. Se ficar uma semana sem, você já apanhou, né? Então, é assim, você tem que cultivar, regar as pessoas que estão ao redor de você, a tua vida, cortar os excessos e fazer as coisas funcionarem, e isso vai te dando uma segurança e disso acho que vai te tornando uma pessoa mais leve, mais feliz, né? Mas eu acho que é uma soma de todas as coisas que você faz na vida, de trabalho, a lazer, a família e tudo. Né? O que é sucesso para você? Construir uma família boa, vir de uma família boa, ter um negócio respeitado no mundo, que as pessoas respeitam o teu trabalho. Eu acho que isso é sucesso, né? Isso faz com que você continue na linha e com o pé no chão. E riqueza? O que é riqueza para você? A riqueza está basicamente baseada nisso também. A riqueza do que você fez para os outros e que você usufruiu junto com os outros e que você pode continuar fazendo isso. Acho que isso é uma riqueza que quem tem o dom de fazer tem que continuar fazendo. Qual a principal motivação, por exemplo, para abrir mais uma unidade? É só o lucro? Toda empresa que não cresce, ela quebra, porque ela perde os talentos. Então, se você tem um gerente pronto, tem uma equipezinha pronta que, se você não fizer o passo para eles, ele vai fazer em outro lugar. Então, você faz mais um e vai puxando. Agora, se você não tem equipe, não vão fazer, vai dar errado. Sim. Então, acho que o primeiro passo é ter equipe. Você tem equipe, hoje já tem os negócios, estão estruturados. Conforme a equipe vai se arrumando, os regionais dizem, e eu mesmo vejo quando eu vou visitar as lojas, tem esse que tem talento, esse tem futuro, esse vai para... Então, nós temos que incentivar essas pessoas a andarem. Então, está pronta a equipe, vamos investir mais um pouquinho. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast. O que você considera como bom atendimento hoje? É a mesma coisa que você considerava quando você começou nesse negócio? Não, porque o nível de exigência meu mudou estratosfericamente. E o nível do cliente também, o conhecimento, o que o cliente tem acesso de informação, o que ele conhece hoje, é infinitamente maior. Então, eu vejo que tem muitos clientes assim, que eu conheço há muitos anos. Eu gosto de vir aqui, lá em Porto Alegre mesmo, gosto de vir aqui porque aqui está sempre igual. Eu brinco muito com o time, falando, se tivesse igual há 30 anos, não tinha mais nenhum cliente aqui. Teve tanta mudança que às vezes o cliente nem percebe, mas a gente está num outro patamar de oferecer, de tudo. Então, é bem diferente esse negócio. Como é que você define o atendimento de vocês hoje? Como é que vocês garantem que os deslizes não aconteçam? Acho que hoje a equipe tem mais conhecimento e nós temos um padrão
de qualidade mais elevada e hoje você tem fornecedores que você pode exigir isso. Então você tem onde buscar a qualidade e você tem onde buscar conhecimento para que a equipe vá melhorando a cada mês, a cada semana, a cada dia. Então tem uma série de processos que são implantados que fazem a diferença na frente do cliente e supre esse conhecimento que o cliente tem, que é impressionante. Hoje você vê crianças de 10, 12 anos que já entendem muito mais do que adulto entendia 30 anos atrás. Então, para segurar esse cliente, para ter ele no futuro, você vai ter que se esforçar mais. Essa é a lição de casa que nós temos aqui.